Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Aproveitando que tem alguns de pé, vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos aí num propósito de estarmos lendo a Bíblia toda. Eu estou em Gênesis, o pastor já está lá em Êxodo, que ele já está lendo mais do que eu. Mas é bom que nós entendemos o que nós estamos lendo e o propósito é esse. A gente não vai expor tudo aquilo que nós estamos lendo, mas uma série de mensagens para que os irmãos, junto com a sua leitura, venha agregar o conhecimento e venha o Senhor edificar a sua vida. Gênesis 32, a partir do versículo 1, diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrar. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para que lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Pode se assentar. Irmãos, para quem esteve aqui na última quarta-feira, nós falamos sobre o trabalho, a importância de trabalho, a importância de como Deus abençoa aqueles que obedecem a Deus, como Deus prospera o trabalho das mãos deles. Nós falamos de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por Lia, 7 anos por a mulher que ele amava, por Raquel, e mais, foram quantos anos? 7, 14, mais 6 anos por aquilo que ele adquiriu. O seu gado. Então, ele trabalhou por Lia porque nós sabemos que o seu esposo o enganou, que ele amava Raquel, mas lá no momento Labão o enganou. E ele trabalhou tão bem, irmãos, que Deus foi abençoando, foi prosperando, foi aumentando a riqueza de Labão, e Labão era tio dele. E quando ele viu que Jacó também estava prosperando, a palavra de Deus vai dizer que ele mudou o salário de Jacó por 10 vezes. Então, os filhos de Labão começam a murmurar, começam a falar: olha, Jacó tem enriquecido às custas do nosso pai. E a palavra vai dizer que Jacó percebeu no rosto de Labão que já não era mais favorável. Então, o Senhor diz a Jacó para que ele volte à sua terra natal, à terra de seus pais, do seu pai Isaque. E ele vai voltar, e quando ele vai voltar, ele precisa resolver um conflito do passado. Porque nós sabemos que Jacó, ele não foi para a casa de Labão porque ele quis passear, ou porque ele quis conhecer uma terra nova. Ele saiu fugido porque o seu irmão Esaú falou que iria matá-lo, que só iria esperar o seu pai morrer e iria matá-lo, porque Jacó, na hora que Isaque chama a Esaú para dar a ele a bênção, ele fala: vai no campo, vai caçar e traz para mim uma oferta para que eu coma e eu te abençoe. Nós vemos que Jacó, ele vai ali
coloca pelos no braço e o pai abençoa a bênção que era para ser de Esaú, humanamente falando, ele abençoa ali a Jacó. E por causa disso, o seu irmão se ira de tal forma que fala que iria matá-lo. E ele vai até a casa do seu tio, fugido. E agora ele estava retornando. Ele não tinha visto seu irmão mais. Não é do dia como os dias de hoje, que se você briga com alguém, você não quer conversar com alguém, você manda um WhatsApp, você manda uma mensagem, você manda uma carta. Não, naqueles dias eram conversado frente a frente, olho nos olhos, e se não tinha contato nenhum com o irmão, até porque o irmão queria matá-lo, e agora ele precisava resolver um conflito. E quem sabe nós, muitas das vezes, nós deixamos aqueles conflitos no passado, mas chega a hora que nós temos que resolver. Chega a hora que o Espírito Santo te incomoda de tal forma que você tem que resolver, que você tem que buscar resolver aquilo que o Senhor te mostrar. E nós vemos que na saída dele, ele não chegou para Labão e falou assim, olha, Deus mandou eu voltar à casa do meu pai, me abençoou. Não, ele saiu fugido. E quando Labão fica sabendo, ele vai ao encalço de Jacó. Até porque Raquel tinha pegado o ídolo de seu pai. E que nós falamos aqui na quarta-feira, que aquele ídolo não era para ela se prostrar, não era para ela adorar, mas quando ela chegasse para aquele ídolo na casa do pai dela, ela tinha direito à herança. Então tinha esse significado. Então, ao encalço de Jacó, Labão vai e o alcança, e ele fala, por que você fugiu? Por que você não permitiu que eu beijasse as minhas filhas, beijasse os meus netos? Onde está o meu ídolo lá? E começa a palpar todas as coisas, e nós falamos também que estava ali no camelo, e Raquel estava sentada sobre ele, estava nos seus dias, e disse ao pai que não tocasse ali por causa disso. E ele não acha, aí Jacó fica irado e fala assim, olha, por 10 vezes você mudou meu salário, mas Deus julgou a minha causa. E nós falamos que ainda que você não seja reconhecido, ainda que você não seja honrado, ainda que você não seja lembrado, o Senhor é que julga as suas causas. E é nisso que nós devemos confiar. É que o Senhor há de nos abençoar, o Senhor há de nos prosperar. E ele resolve que ele estava para resolver um conflito maior, o conflito do passado. Teve que resolver um conflito. Muitas vezes na vida é assim. Enquanto a gente vai resolver o conflito do passado, aparece um conflito atual para a gente resolver. E ele é para ser resolvido porque crente não pode ficar guardando mágoa de ninguém. Crente não pode ficar deixando de conversar com ninguém. Crente não pode ficar torcendo o nariz para ninguém. Ainda que você não tenha o mesmo gosto, ainda que você não comunga das mesmas ideias, mas cumprimentar com a paz do Senhor e juntos, unidos em adoração, todo crente deve fazer. Você não precisa ficar lá no dia de sábado comendo pizza na casa do seu irmão, você não precisa convidar ele para o churrasco, mas você tem que ter uma boa convivência e amar o Senhor como o Senhor o ama. E Jacó fez uma coisa que nós não fazemos quando nós precisamos resolver os conflitos do passado. Nós não fazemos, nós traçamos estratégia na nossa cabeça, nós traçamos um plano, nós pensamos como vai ser a reação da pessoa, nós pensamos o que temos que fazer, como vamos fazer, mas nós não oramos. A gente tem aquela ideia que nós temos que fazer a nossa parte. Meu irmão me chateou, meu irmão brigou comigo, eu vou lá, vou pedir perdão. Se ele não perdoar, aí é problema dele com Deus, porque eu fiz a minha parte. Nós não oramos, nós não pedimos o quebrantamento do coração daquela pessoa, nós não pedimos o quebrantamento do nosso coração, porque precisa ser mudado, precisa ser humilhado diante de Deus, ainda que você tenha razão. Muitas das vezes nós temos que deixar a nossa razão de lado para que vivermos bem com os nossos irmãos.
desde que isso não vai ser contra a palavra de Deus. Se é questão de opinião, se é questão de que aconteceu, nós temos que abrir mão disso. E Jacó, ele ora. E sobre essa oração que eu gostaria de falar essa noite, e sobre resolvendo os conflitos do passado. A primeira coisa que você tem que fazer, se você precisa resolver um conflito, está lá no versículo 9, orar. Você tem que orar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é orar ao Deus verdadeiro. Jacó não orou a nenhum nome de santo. Jacó não orou a nome de cicrano, amando de fulano. Ele orou ao Senhor, o Deus verdadeiro. Ele fala assim: e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. O Deus que se revelou a Abraão, que falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua casa, vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. O mesmo Deus de seu pai Isaque, que poupou a vida do seu pai e que providenciou um cordeiro ali, e viu que Abraão, que antes se chamava Abrão, amava a Deus e agora se chamava Abraão. E esse é o Deus, e é o Deus verdadeiro que nós temos que orar. Muitas das vezes nós fazemos algumas superstições gospel, colocamos um objeto, fazemos que algumas pessoas nos dizem para fazer, mas creia que você tem que orar ao Deus verdadeiro, o nosso Senhor. E ele não só orou ao Deus verdadeiro, mas ele disse: ó Senhor que me disseste, torna-te a tua parentela e te farei bem. Ao Senhor que me disseste. Você precisa orar ao Deus verdadeiro e ao Senhor que te disse. Pastor, mas o que o Senhor me disse? O Senhor apareceu a Jacó e falou com ele. Deu uma palavra que muitos gostam de dizer o termo, uma palavra rema, uma palavra específica para ele. Mas o Senhor fala conosco todos os dias ao lermos a palavra do Senhor. O Senhor te direciona em tudo o que você precisa na palavra do Senhor. Às vezes o Senhor não vai te orientar, que você vai querer ser, para onde que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Mas o Senhor, Ele te mostra na palavra dEle, te dá princípios para que você tenha uma escolha que agrade ao Senhor. O Senhor não vai dizer assim: olha, você quer casar, ora, peça uma pessoa assim, com esses trejeitos, e você ora e aquela pessoa aparece pronta na sua mente, na sua frente. Não. O Senhor fala: cuidado com o jugo desigual, que ele venha servir ao Deus também que você serve, que seja uma pessoa... O Senhor dá princípios na palavra de Deus. Nós temos que orar. E ao orar, nós temos: Senhor, o Senhor disse na sua palavra que eu não ficaria só. O Senhor disse que enviaria o Consolador e eu creio que Ele veio. E nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, ou nesse momento que eu preciso a voz do Senhor, eu sei que o Senhor está presente, porque o Senhor disse na tua palavra. Nós temos que orar e rogar ao Senhor em obediência à palavra de Deus. Porque se você orar ao Deus verdadeiro, se você for no monte, se você prostrar no seu joelho, se você jejuar, se você deixar de fazer isso e aquilo, e não for obediente à palavra de Deus, eu quero te dizer que não vai adiantar nada o seu sacrifício. Tem irmão que você conversa: olha, pastor, eu vou no monte toda sexta, eu canto louvores, eu vejo pregação de fulano, eu leio o livro evangélico, eu leio a palavra do Senhor, o pastor está falando em ler a Bíblia, eu já li esse ano, vou ler de novo, mas aí é aquele irmão que convém. O que convém eu pego. A irmã Lúcia não está aquela que gosta desses termos.
ao que convém, ao irmão que convém. Se convém, se me agrada, se encaixa na minha vontade, servir a palavra do Senhor, eu vou servir. Se não, quando a Bíblia diz se não adultera, quando a Bíblia diz não rouba, isso daí não. Isso daí eu vou continuar fazendo, eu vou continuar servindo ao Senhor da minha maneira. Porque ninguém consegue guardar. Existem esses irmãos que querem orar, que querem jejuar, que querem sacrificar, que querem olhar a vida dos outros irmãos, mas quando ele, na leitura da palavra, a palavra toca lá no pecado dele, ele não abre mão. E não vai adiantar. Porque Jacó, ele orou ao Deus verdadeiro, e foi em obediência à palavra do Senhor, porque o Senhor mandou ele voltar para a casa dos seus pais. E ele estava em obediência. E como o pastor falou aqui no domingo, não quer dizer que quando você está obedecendo a Deus, quando você está em obediência, isso não quer dizer que não vai ter luta. Não quer dizer que você não vai ser provado, não quer dizer que você vai ser levado para o beco, onde não tem saída. Em obediência ao Senhor você pode ser provado, você pode ser afligido, mas em obediência ao Senhor nós temos a certeza e a convicção, a fé de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E ainda que não estamos aqui neste mundo recebendo a nossa recompensa, nós receberemos quando o Senhor nos chamar pelo nome, como Ele chama as estrelas, Ele nos chamar pelos nomes. Se não obedecer, irmãos, se você serve a Deus em partes, eu sinto muito te dizer, você não é um cristão verdadeiro. E outro princípio que nós vemos dentro da oração, ele fala assim: como me disseste, torna a tua parentela e te farei bem. No versículo 10, ele diz assim: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Ninguém é justo diante de Deus se não for o sangue de Jesus sobre ele. Não é o que você faz que te faz ser justo, mas é o que ele fez na cruz do Calvário. E agora você faz porque ele te justificou. Convido os irmãos a abrir em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. E eu vou me atrever a trazer também aos dias atuais. O que estava acontecendo aqui acontece muito no nosso meio. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Está aqui, 2 pessoas foram ao monte para orar, para você ver, num lugar, como alguns dizem, santo, num lugar onde Deus se manifesta. Eles estavam ali, e no capítulo 18, versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Conhece alguém assim? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo em tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos do Senhor, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus, eu dou o dízimo, eu ajudo na igreja, eu louvo,
Eu não sou como aquele que não faz, eu não sou aquele injusto, eu não sou aquele que não é crente. E às vezes aquele que não é crente, Deus, me perdoa, pois sou pecador. Eu não mereço o seu amor, eu não mereço, eu não tenho nada para te oferecer. E esse é justificado, porque ele se humilhou diante do Senhor. E Jacó fez isso, ele reconheceu que ele era indigno. Apesar de ter visto anjos, apesar, não foi só uma vez, apesar de ter lutado com, depois ele vai lutar com Deus, vamos ficar só nos anjos, estou ultrapassando aqui. Apesar de ter visto anjos, apesar de ter a experiência com Deus que ele teve, ele se dizia ser indigno diante de Deus. Muitas pessoas tiveram experiência, muitos de nós tivemos a nossa experiência, e por ter aquela experiência maravilhosa, aquela visão, viu aquela visão, se apegam a ele e acham que por causa disso, eles são justos, eles são melhores que os outros crentes. Assim como a igreja de Corinto fazia, exaltava aqueles que falavam em línguas, que tinham profecias, desprezava os outros dons. Jacó, assim como eu, como você, nós somos indignos. Nós somos injustos diante de Deus. Somos, como nós lemos aqui, como um pingo d'água no balde. Somos como nada. Mas o Senhor um dia olhou para nós por amor, por graça, não porque você é digno, não porque você é justo, ou porque você fez alguma coisa que agradou a Deus, mas pelo amor dele, pela graça dele. Ele te justificou. E agora você é justo pelo sangue de Jesus. Mas todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, mesmo sendo justificado pelo Senhor, nós temos que colocar, o fato de colocarmos de joelhos é se humilhar, se prostrar. Ah, pastor, eu não consigo orar de joelhos, meu joelho. Irmão, é como está o seu coração, porque também tem muitos que se dobram diante com o joelho, falam e o coração deles está longe do Senhor. Mas é se prostrar diante de Deus e falar assim: olha, Deus, eu dependo totalmente do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Como diz a tua palavra, eu não posso dar frutos se eu não estiver na videira, eu não posso dar frutos se eu não estiver com o Senhor. E quando eu oro e falo em nome de Jesus, não é a minha vontade que prevalece, é a sua, mas quando eu estou alicerçado com o Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu sei que eu sou aquilo que eu sou, porque o Senhor diz que eu sou. Acho que até emendei com a música aí, né, irmãos? Virou até uma música. É uma música, virou uma fala. Irmãos, então, quando você está para resolver um conflito, ore ao Senhor, ore ao Deus verdadeiro, faça de forma que você se humilhe diante do Senhor. Não se exalte diante do Senhor. Nós não somos nada. Deus não é o seu patrão, como alguns dizem. Eu determino, Deus faz, Deus eu quero, Deus vem cá, Deus agora eu vou fazer, agora eu vou manifestar o dom. Não, Deus não é o seu empregado. O Espírito Santo, ele é sensível. E depois que ele fez isso, ele se mostrou sendo indigno diante de Deus, ele fez uma petição diante do Senhor. E nós temos que falar para o Senhor qual é o nosso conflito. Deus sabe, mas Deus quer ouvir. Deus quer que você ore, porque Ele começa a trabalhar lá e começa a trabalhar aqui, dentro de você. Quando você confessa, quando você ora, você está colocando para fora aquele que pode fazer algo por você. Porque é diferente, às vezes, você ir num profissional, às vezes você conversar com seu amigo, desabafar, e às vezes aquela pessoa pode sim orar por você, mas ela em si, ela não pode fazer nada por você. Mas quando você pede ao Senhor, Ele sim
O Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Ele pode quebrantar o coração daquele irmão irado, com sede de justiça, com fome, com sede, cheiro de sangue nas suas narinas. Ele pode fazer com que ele seja favorável à presença do seu irmão. Às vezes você conversa com alguém e fala assim, olha, Deus tocou no meu coração em conversar com aquela pessoa. Aí a pessoa fala assim, nossa, ela falou que não quer nem ver a sua cara. Ela falou que não aguenta nem escutar o seu nome, que ela fica toda nervosa. Irmão, começa a orar para Deus quebrantar aquele coração. E muitas das vezes eu já passei por isso. A gente fica com medo, a gente fica com temor, a gente escuta as coisas ruins, como Jacó escutou que vinha 400 homens, ele teve medo, e a gente é natural às vezes ter medo, que nós somos seres humanos. Mas aí você roga ao Senhor, e o Senhor toca no coração daquela pessoa. Eu já passei por isso, tive medo, as notícias não eram boas, disse que nada ia acontecer, que a pessoa às vezes ia até partir, né, para agressividade, ia ser mal educada, e quando você chega na pessoa, a pessoa está igual um doce. Não, às vezes até falou, irmão, mas quando você chega e você dá como aquele tapo de luva, ou você fala assim, olha, eu vim aqui para te pedir perdão. A pessoa estava toda armada contra você. Assim como Jacó enviou presente, chamou o irmão dele de meu Senhor, olha só para você ver. Porque não é só orar, você também é inteligente, você tem que ter uma estratégia, pedir a Deus orientação. Aí quando você chega diante daquela pessoa, como eu cheguei, eu falei assim, pronto, agora eu estou pronto para ouvir, agora eu estou pronto. A pessoa amolece toda. Fala assim, não, eu não falei isso não. A pessoa está exagerando, às vezes a pessoa até falou, mas naquele momento ela até mente, ela até fala que não falou, porque ela fica quebrantada com a sua atitude. Resolva os seus conflitos do passado. E ele faz a petição, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me. E as mães com os filhos. Às vezes você está com medo de tomar uma má resposta, às vezes você está com medo de tomar um não. Às vezes você está com medo de chegar para o seu patrão e pedir uma promoção, que o não você já tem. Mas às vezes você pede a Deus para quebrantar o coração duro dele, pede a Deus para quebrantar o espírito de mão de vaca dele. Não existe isso não, tá, irmão? Só uma brincadeira. E às vezes ele vai ser favorável ao Senhor. Ele vai ser favorável a você. E Jacó, ele orou, e naquela noite ele começa a separar os bandos, ele começa a separar a sua família, que se alguma coisa acontecesse com um, ele estava guardando o outro. E ele tem uma experiência maravilhosa com Deus. Versículo 22, outro princípio que nós devemos buscar ao resolver conflitos é ter experiências com Deus. As experiências eu sempre falo, mas a experiência que você teve no passado foi bom para o passado, edificou a sua vida, te traz esperança, mas você está vivo. Ah, já preguei, muitas pessoas já converteram, irmão, amém, glória a Deus, continua pregando, continua fazendo. Ah, enquanto eu estive novo, agora você está limitado, está velho, está cansado, mas continua fazendo segundo as suas limitações, porque você está vivo. Você é um canal de bênção do Senhor. Quem sabe também você não é aquele que apazigua. Quando você escuta um conflito, você começa a orar e você começa a intermediar as pazes daqueles irmãos. Não é aquele que fomenta, não é aquele que fofoca, mas aquele que apazigua, aquele que mostra na palavra do Senhor que nós devemos amar e perdoar. No versículo 22, aqui Jacó vai ter uma experiência com Deus. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia.
ficando ele só, e lutava com ele o homem até o romper do dia. Muitas das vezes, o conflito que você vai ter que resolver, você não vai poder ter a companhia da sua família. Você vai ficar sozinho. A experiência que você vai ter. Conflito não, irmão. A experiência que você vai ter. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto e Ele te recompensará. E ele lutava com o homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhes, pois, como se chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Jacó não te chamarás. E disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleciste. Tornou Jacó. Dize, roga-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E muitas das vezes, quando nós vamos no monte para orar, quando nós estamos numa roda onde há as orações e os cantos e hinos, muito você se ouve. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Vocês lembram desse hino? E eu sou uma terrível cantando, mas os irmãos lembram. E sabe por que ele segurou o anjo, ele agarrou o anjo, ele segurou aquela presença ali? Porque ele estava com medo e ele queria o perdão do irmão dele. Não foi para ser mais rico, não foi para ter o carro do ano, não foi para ter casa. Eu não estou falando aqui que é errado, que você ore, que você tenha uma experiência com Deus, e Deus te abençoe financeiramente, te abençoe com a saúde. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da mesma forma que você busca ter experiência com Deus, da mesma intensidade que você busca Deus quando você está orando naquilo que você quer, naquilo que você gostaria de ter, até mais forte, você deve procurar ter uma experiência com Deus para resolver os seus conflitos, para que o irmão te perdoe. Não é você dizer: eu vou pedir perdão e sendo que não, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, eu sou indigno. Senhor, eu estou obedecendo a tua palavra. E em tua palavra eu vou pedir perdão ao meu irmão. E pela experiência eu vou segurar o Senhor até que o Senhor me abençoe, até que eu alcance o favor do meu irmão. É assim, com esse coração, com esse sentimento que nós temos que procurar resolver os nossos conflitos. Eu não falo só de irmão, de igreja, conflito lá na sua família, conflito que você causou, conflito que esteve com você. E se você quiser, e se você orar, Deus vai trazer a unidade naquela família. Como muitos aí causaram divisão por causa de política, por causa de partido, gente que nem conversa um com o outro, ou por causa de uma opinião qualquer. Irmãos, nós precisamos estar. A palavra de Deus diz: se depende de você, tende paz com todos os homens. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos aprender do Senhor. Você ora ao seu Deus verdadeiro. Você mostra que você é totalmente dependente de Deus, que se você é abençoado é porque Deus está com você. Você busca ter uma experiência com Deus para que os seus conflitos sejam resolvidos. E se isso, para encerrar, Mateus capítulo 18, e se isso acontecer no meio da igreja? E se isso aconteceu comigo aqui na igreja, no meio dos irmãos? O que eu devo fazer? O que Jesus orientou? O que o pastor vai falar agora? É isso que nós vamos falar. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Lembra que quando você chegar nessa parte que você já orou,
ao Deus verdadeiro, você já mostrou que você é indigno, que você é dependente de Deus, você já buscou experiência, você já pediu a Deus que o seu irmão tenha um coração favorável ao seu pedido de perdão. Você não vai chegar aqui de qualquer maneira, você aplicou esses princípios. E aí fala, versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir-lhe, ou seja, repreendê-lo, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você vai com esse espírito quebrantado, com todos esses princípios, e chega diante do seu irmão, olha, aconteceu aquela desavença, ou eu falei demais. Irmão, aquela vez lá aconteceu isso, ou você interpretou, mas não é isso que eu queria dizer. Você me perdoa em nome de Jesus? Se aquela pessoa não perdoar, aí a palavra diz assim, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra estabeleça. Chama os irmãos confiáveis, irmão que não vai espalhar aquilo que está acontecendo. Vá lá e converse com o meu irmão. Olha, eu vim aqui novamente, na presença dos meus irmãos, na sua presença, te pedir perdão. Se não atender, se aquela pessoa, não vou te perdoar, eu não quero, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Se não atender os irmãos, diz a igreja. Aqui no caso seria uma assembleia, mas hoje nós temos feito de que maneira? A presença do pastor, a presença de um conselho, a presença dos irmãos. E se não atender a essa repreensão, aí nós devemos tratar com uma pessoa que não é crente. Porque não é possível que a pessoa entenda o evangelho e tenha desavença, tenha conflitos que ele sabe que está errado, mas por orgulho, por egoísmo, ele não quer resolver esse conflito do passado. Isso quer dizer que ele ainda não entendeu o evangelho. Ele ainda não entendeu que Jesus olhou para ele e falou assim, ele não merece nada, ele não tem nada que me agrade, mas por amor a ele, pela minha graça, eu vou conceder o perdão a ele, vou morrer por ele, vou ressuscitar e um dia ele vai estar comigo também. E da mesma forma que Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso irmão. Está lá no Pai Nosso. Tem uma outra parábola que o servo estava devendo lá ao rei. O rei fala que vai prender ele na prisão. Ele fala assim, não, me perdoa. O rei vai lá e perdoa ele. Aí ele tinha um conservo, que ele deveria fazer a mesma coisa. Não, ele começa a afligir o conservo. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Como não queremos resolver os conflitos do passado, nós não entendemos que Deus fez por nós. Nós não entendemos ainda. E no versículo 18, algo muito mais sério aqui, que muitas pessoas têm negligenciado nas nossas igrejas, nas nossas denominações, no evangelho, no evangelismo, nos evangélicos, nos cristãos. Diz assim, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Muitas vezes a gente usa esse versículo, porque se 2 concordarem, e nós vamos orar, e vamos ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu, mas aqui está falando de disciplina na igreja, aqui está falando de irmão que chateou o outro, e não perdoou, mesmo sendo repreendido por irmão, por testemunhas, por a igreja. E aqui, quando ele é retirado, como a gente diz, da comunhão da igreja, e ele vai para outra igreja, Deus não está vendo o irmão em comunhão, não. Deus não está vendo o irmão que saiu de uma denominação e virou pastor na outra igreja, não. Porque ligou aqui na terra, irmão, é bíblico, está dentro da palavra de Deus, foi ligado no céu. Às vezes aquele irmão pode ser uma bênção lá naquela igreja, mas ele tem que resolver o conflito do passado. Às vezes você está aqui e não resolveu um conflito do passado em outra igreja. Permaneça aqui, em nome de Jesus, mas resolva o conflito do passado que você teve.
Aí fala, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E Deus se faz presente, até na disciplina da igreja. Porque o texto está dizendo aqui, disciplina, conflito do passado. Resolva os seus conflitos. Resolva. Ore. Busque uma experiência com Deus. Reconheça que você é totalmente dependente de Deus. E o mesmo Deus que quebrantou o coração de Esaú é o Deus que pode quebrantar o coração daquela pessoa que teve uma desavença com você. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor.